Bom dia, Marco. Eu sou o Douglas. Eu sou técnico de laboratório aqui no TFPR de Campo Mourão. E esse caderno que a gente fez de experimentos é uma sequência já de trabalho minha, do Michel, da Adriana, que eu fui aluno do professor Michel no Parfor, e a gente fez um caderno já. A gente fazia muito experimento lá para ensino de física nas escolas. Era uma questão que os professores estavam fazendo física no Parfor gostaria de aprender. Então a gente fez um caderno de experimentos para Física 3. E quando eu ingressei no mestrado aqui do Profis, no campus do Campo Mourão, a gente deu continuidade a esse trabalho. Como no estado tinha dois kits experimentais de física, o Física 3 e o Física 2, a gente fez o primeiro caderno de Física 3. Então, demos continuidade ao trabalho e fizemos um caderno, então, de Física 2 e Física 1, né? Com o kit que o estado enviou para as escolas, já que ele não tinha nenhum manual de instruções e nada. E a gente, com a experiência que temos aqui na universidade, do Parfor, e das aulas aqui no laboratório de física, idealizamos montar esse caderno de atividades experimentais de Física 1 e Física 2 para os professores da educação básica, focando no kit que o Estado enviou para as escolas. Esse kit foi enviado em 2012 e em 2018 a gente teve essa oportunidade e a felicidade de realizar esse trabalho para os professores da educação básica. Meu nome é Adriana, sou professora de Física da Universidade Tecnológica Federal do Paraná há 27 anos. Leciono, né, já fazem 30 anos, lecionei em outras universidades, em outras instituições públicas e particulares também, e atuo, né, na área de ensino de Física e formação de professores. Bom, eu sou o professor Michel Corsi Batista. Tá? Eu tenho uma trajetória que vem desde a área técnica, né? Então, antes de cursar a licenciatura em Física, né, e me tornar professor de Física, eu tive a oportunidade de trabalhar com a área. Então, eu sou técnico em eletrotécnica e técnico em eletrônica, né? Então, consegui atuar durante um tempo na indústria, trazendo as necessidades, né, da indústria, muitas vezes, para dentro, depois da sala de aula. Então, foi um período bastante importante. Em 2012, eu tive a felicidade de entrar na UTFPR como professor efetivo, né, do Departamento de Física. Então, de UTFPR, nós temos aí pouco mais de 10 anos. Tá? E nesse período, tive a oportunidade, tanto junto com o Douglas, quanto junto com o Adriano, de produzir, né, materiais, livros, que pudessem, de alguma forma, colaborar para a reflexão sobre o ensino de física. Tá? Então, a gente tem algumas produções juntos, tá? Fazemos parte do mesmo grupo, tá? E eu acho que para esse momento de apresentação, né, eu tentei trazer um pouquinho da trajetória, tá, e da experiência, principalmente com essa questão de produção na área de ensino, que eu acho que é importante para o leitor, né, compreender que a gente que está do lado de cá, né, a gente há muito tempo vem pensando a educação, né, e de alguma forma trazer contribuições para a sala de aula, independente do nível. Tá? Mas é essa a nossa função de pesquisadores na área de ensino de física. Então, acho que essa seria uma premissa para quem vai se deparar com a obra, muito importante para a utilização dela, saber que, né, ela foi pensada por pessoas
que vivenciaram aquele chão da escola, que têm experiência, tanto eu, quanto Douglas, quanto Adriana, passamos pelo chão da escola do ensino básico. Tá? Então, porque às vezes a gente escuta muito assim, porque ele propõe isso, mas ele nunca fez isso. Não, nós saímos, né, antes de estar aqui no ensino superior, nós saímos da educação básica, nós vivenciamos esta realidade. Né? E é também a partir dessas vivências, dessas experiências, que nós decidimos, né, tocar esse projeto desse livro. O livro, ele trata em si atividades experimentais de física na educação básica, como você bem disse, para ter uma educação básica de excelência. Na minha concepção, a física, ela é essencialmente uma disciplina experimental. Apesar dos epistemólogos aí talvez discordarem, né, que a física é essencialmente uma disciplina experimental, mas teórica, na concepção de realizar esse trabalho, a gente pensou nisso, de fazer um manual para o professor, que auxiliasse o professor a realizar atividades experimentais de Física 1 e Física 2, né, com excelência. O livro, ele apresenta atividades experimentais tradicionais, mas focada no kit experimental que foi enviado para as escolas do Paraná, escolas estaduais, em 2012. Ele é apresentado na forma mais tradicional, mas isso não impede que o professor ele aplique, né, de maneira investigativa, né, a proposta das atividades ali. Ele pode utilizar desta forma, né? Mas é um trabalho que foi pensado para os professores, porque a gente vem do chão da escola de educação básica, a gente sabe, né, a falta que tem um laboratório de física sem um manual ali para auxiliar o professor, né, na correria das aulas e as disciplinas e tal. Então, esse caderno é o fruto de trabalho em sala de aula, mas também da pesquisa, né, envolvendo aí o ensino de física. Como o Douglas colocou muito bem, coincidiu o período que ele estava realizando o mestrado na área de ensino de física, com a necessidade de construir, de elaborar um material que fosse útil para outros professores, né, quando fosse trabalhar um determinado conteúdo. E nessa busca incessante, o que eu posso fazer que colabore, né, com os colegas e tal, coincidiu, né, essa questão do Estado estar enviando os kits para os professores da rede pública e, como o Douglas colocou, sem manual. Ou seja, os professores que já não tinham muita afinidade com aulas práticas, né, em função da infraestrutura da escola, em função da falta de materiais, de repente recebem o material e se deparam com uma situação assim, como utilizar? E nada melhor do que o Douglas, sendo técnico de laboratório, acostumado a montar, desmontar, reconhecer, comprar, identificar as falhas do equipamento, né? E juntamente com o professor Michel, conforme colocou, há muitos anos, né, lecionando e vendo a necessidade da escola pública, assim como eu também venho da escola pública, né? Vendo as dificuldades dos professores em como utilizar aquilo, né? Como montar aquilo, né? E montei. E agora? O que faço com isso? Né? Então, foi um trabalho assim, muito interessante, um trabalho de muita pesquisa, de muita dedicação mesmo, muito amor, né? Em fazer um material que o outro pudesse utilizar com excelência, né? Para que proporcionasse mais motivação ao aluno na realização do ensino de física, né? Na realização pelo gosto da disciplina, né? E facilitando, assim, o processo de ensino-aprendizagem. Então, acho que foi um trabalho, assim, que realmente, né, precisou de muita dedicação, né? O Douglas precisou em várias escolas, verificou-se que o material não veio completo, né? Teve que entrar em contato com os fornecedores, com o governo, né? Com as secretarias e tal, mas foi um trabalho que
com certeza, ajudou a muitos professores, né, das instituições públicas do Paraná. E eu vou tentar falar um pouquinho da concepção, porque toda obra, quando o aluno chega na pós-graduação, para ele fazer um mestrado, ele precisa de um problema de pesquisa. Tá? E foi justamente nesse caminhar atrás deste problema, dessa questão norteadora, que nós encontramos esta lacuna. Tá? Essa lacuna, e aí eu vou voltar um pouquinho, porque é uma questão, ao meu ver, muito importante para reflexão na área de ensino, porque essa é uma lacuna epistemológica. Tá? Veja, esse kit foi enviado em 2014, foi quando o Douglas cursava o Parfor, né, que é a licenciatura em Física, uma modalidade da licenciatura em Física, e nesse momento nós, né, começamos a discutir. Esse curso já era para professores de Física, né, mas que tinham formações em outra área. E nessa discussão, os próprios professores trouxeram o seguinte: poxa, mas foram enviados às escolas os kits, e a gente abriu o kit, professor, e dentro do kit não tinha nada, só tinha os materiais e uma lista de material. Tantos isso, tantos aquilo, ou seja, só uma lista de material. E não tinha nenhuma recomendação de como o professor deveria utilizar aquele kit. Então, a nossa problemática partiu daí. E essa é uma problemática histórica, porque desde a década de 60, Marco, nós temos projetos sendo implementados no país, né? Tivemos o projeto PSSC em nível nacional, que copiamos dos Estados Unidos, projeto Harvard, projeto PEF, projeto FAI, ou seja, muitos projetos para a área de ensino de física no país, e praticamente todos eles falharam num aspecto muito comum, muito parecido. Porque é como se o resultado do sucesso do ensino, do processo de ensino, ou seja, o resultado do aluno estivesse no kit, estivesse no material. E, na verdade, ele não está. Então, esse é o problema epistemológico. O resultado do processo, do sucesso do aluno, está na relação dialógica entre, né, o ensino e o professor. É o processo. O professor ele precisa ser visto, ele precisa ser notado como uma figura importante, como um pilar importante no processo de ensino e aprendizagem. Tá? Então, quando uma secretaria de educação manda para as escolas um kit sem nenhum manual, sem nenhuma instrução, ele está me dizendo implicitamente, nas entrelinhas, que o importante é o kit, que o aluno vai aprender com o kit. Mas veja, se o professor não sabe como utilizar o kit, esse kit vai ficar guardado. E aí a física, que é uma ciência, né, basicamente experimental, como trouxe o Douglas, né, e que a relação entre teoria e prática pode levar o aluno a reflexões, a questionamentos, a levantamento de hipóteses, isso tudo, né, vai por água abaixo, porque nós não temos. Então, a problemática do processo de pesquisa do Douglas nasce a partir daí. Né? Eu e a Adriana tivemos aí a oportunidade de sermos os orientadores do Douglas nesse processo de formação acadêmica, né? E a partir dessa lacuna histórica, que não é de hoje, é desde a década de 60, é a partir dessa lacuna histórica que nós resolvemos fazer um manual. Né? E aí até muitos dos professores, das pessoas da área de ensino que possam vir a nos assistir,
Ela falou assim, mas vocês fizeram um manual com uma abordagem mais tradicional. A gente não está aqui, o nosso intuito com esse trabalho, com esse projeto, não foi pensar diferentes formas de se utilizar a área prática, a área experimental de ensino de física. A única coisa que nós pensamos foi em fazer um material simples que pudesse ser o ponto de partida para o professor, para que ele soubesse montar e soubesse o que fazer com aquilo que está montado. Então, a partir do momento que ele monta, que ele sabe o que perguntar, que ele sabe o que fazer, ele, com uma bagagem maior, pode fazer o quê? Pensar uma aula com uma outra abordagem de ensino usando o mesmo material. Tá? Então, eu acho que isso também é importante, o Douglas ressaltou muito bem. Ele foi feito, né, como um manual, simplesmente um manual, ou seja, o que é essa prática, qual é a teoria que fundamenta ela, o que o professor vai usar, como o professor pode montar e o que o professor pode perguntar a respeito disso. Simples. Tá? Bom, aí a Adriana também trouxe um aspecto importante. Quando montamos tudo que era possível com aquele kit, com aquela caixa que veio, nós percebemos que alguns dos experimentos não funcionavam. Né? Então, o Douglas, né, com toda a sua expertise, fez algumas adequações nos próprios materiais encaminhados, né, pela Secretaria de Educação, para que ele pudesse ter uma funcionalidade, não ficasse obsoleto na caixa. Então, nós fizemos a adequação, testamos, tá? Escrevemos um trabalho sobre isso, mandamos para um encontro, para o maior encontro, né, de ensino de física do país, que é o SNEF. Outros pesquisadores tiveram a oportunidade, primeiro, de avaliar o nosso trabalho, né, porque um trabalho se aceita num evento científico de grande porte, ele é avaliado por pelo menos 2 pesquisadores da área, né? E, na sequência, né, depois de aprovado, nós tivemos a oportunidade de compartilhar esses resultados com outros professores e pesquisadores, ouvindo, né, um pouquinho do que eles tinham para dizer, trazendo esses resultados, já incorporando o que obtivemos de melhor nesse processo dentro desse projeto da obra. Né? Então, assim, de certa forma, esse projeto ele foi desenvolvido a partir da lacuna, ele foi testado com professores, ele foi corrigido, né, e validado pela comunidade científica, e hoje o que nós temos, né, nesse processo de finalização é um projeto, né, bem desenhado e bem estruturado dentro da área de ensino de física. A minha experiência com a editora da UTF-PR, essa foi a primeira que eu enviei um trabalho, né, em conjunto com o Michel e com a Adriana para a editora, mas eu gostei de uma parte, foi da correção do trabalho. Foi enviado para 3 pessoas, como o Michel bem disse anteriormente, foi validado várias vezes esse trabalho, né, pela comunidade científica. E um dos editores apontou uma correção lá que, assim, eu achei muito bem colocado, e a gente acatou e fizemos, que foi muito boa, foi na parte de oscilações, um professor da UTF acho que de Ponta Grossa. E a visão que ele passou foi uma visão, como ele é um professor que atua na área de engenharia mecânica, mais uma parte de engenharia, assim. Eu achei interessante que ele se encaixou um pouquinho naquela área. Só um detalhe, não era algo assim que modificava tudo o intuito do trabalho, mas o que ele indicou foi exatamente isso. Deu uma melhorada boa, né, nesse detalhe. Esse detalhe fez a diferença nessa parte, né, num experimento de oscilações. Achei bem interessante. Eu vejo que, a partir do momento que a professora Eunice assumiu,
à frente, né, da editora, pelo perfil dela, né, perfeccionista, sempre dando retorno ao que está acontecendo aos autores e a todos envolvidos na obra, eu vejo que o livro decolou, né? Então, eu vejo a postura de todos que trabalham com ela exatamente a mesma, assim como a sua, outros colegas, né, que trabalharam. Então, a gente vê o profissionalismo das pessoas envolvidas, né? Atenção ao autor, de dar o retorno, em que ponto que a obra está, as correções, as sugestões, né? Então, realmente, nós nos sentimos mais seguros a partir do momento que começamos a receber esse retorno. Bom, eu acho que Adriano e o Douglas já contemplaram basicamente o que eu penso, né? Mas é sempre bom a gente evidenciar tanto os pontos positivos quanto aqueles que podem levar a editora, né, a uma melhor. Pontos positivos, assim, eu acho que realmente, né, depois que mudou a gestão da revista, né, ou seja, que a Eunice entrou, nós tivemos uma dinâmica diferente. Tá? Nós tivemos uma dinâmica de mais atenção ao escritor. Tá? Então, nós conseguimos rapidamente ter informações acerca, né, da obra, do ponto em que a obra estava, do que estava acontecendo, né? Ela nos chamou para reuniões, tá? Mandou uma primeira versão, conforme as correções, aí, nem já aquela que o Douglas citou, né? Já nem falo mais das correções feitas pelos pareceristas da obra, mas eu falo já no processo de edição e diagramação, né? Cada detalhe, né? O pessoal ia entrando em contato, enfim, então foi uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente se sentiu realmente privilegiado, né, com esse processo. Queria deixar de mensagem final para os professores. Professor, esse trabalho ele foi feito com bastante carinho, bastante esmero, para que ele possa ser uma ferramenta para auxiliar você na atividade experimental de física. A física é uma disciplina linda, maravilhosa, e o trabalho com experimentos com os alunos provoca um enfoque no aluno na descoberta, na vontade de conhecer e de fazer. Então, use e abuse desse trabalho. E o professor, a mensagem ao professor que já tem uma experiência que trabalha, é mais uma atividade, é mais um recurso didático que possa auxiliar ele no trabalho experimental de física. E é isso. Eu recomendaria aos leitores, em especial aos professores iniciantes da disciplina de física, como também os licenciandos, que lessem o livro. Esse livro ele está numa linguagem muito acessível, ele está bastante didático, né? Ele foi feito especialmente para vocês, né? Para realmente auxiliar na sala de aula com os experimentos de física. E mesmo que hoje, que a escola não tenha o kit ou que falte alguma peça do kit, ele está numa linguagem tão simples e tão detalhada, porque o Douglas, enquanto laboratorista, né, ele detalhou o máximo ali, que caso a escola não tenha aquele material, ele consegue fazer aquilo que está faltando ou adquirir, né, trocar com alguém, comprar um material, para ele poder reproduzir esse experimento, né? E com a experiência do professor Michel, ou seja, tudo foi detalhadamente escrito, né, numa didática assim incrível, ou seja, dá gosto ler o livro. Então vale a pena, né? Claro, os professores mais experientes também. É que a gente pensou, né, escreveu mais com muito cuidado, pensando, né, no professor que ainda não tinha afinidade com experimentos,
como também não tinha afinidade com o equipamento, né, com o kit que chegou, né? Então, ele foi, assim, feito com muito amor, né? Então, pegando a experiência ali do professor Michel, muitos anos de experiência com professores, pegando a experiência do Douglas, enquanto técnico, né? E eu dei uma ajuda ali, um toquezinho especial, assim. Então, a gente fez realmente pensando nessa clientela, professores iniciantes, licenciandos, ou professores sem afinidade com aulas práticas de física, né? Então, vale a pena ler. O material foi feito especialmente para eles, né? Com muito amor, com muita dedicação. Muito obrigada. O que eu poderia dizer para quem vai receber, né, este material? Primeiro, desejo uma boa leitura. Eu acho que é imprescindível que a gente leia. Ah, mas é um livro de física, mas é importante, né? A gente precisa ler o material, né? Não só ir direto lá naquele ponto da prática. A gente precisa ler o material como um todo, porque tudo está devidamente ligado de forma a te conduzir para algumas reflexões. Então, eu desejo, na condição de autor, uma boa leitura, tá? Que você possa refletir sobre o processo de ensino de física, ou seja, o ato de ensinar física, né, tendo como premissa a relação entre teoria e prática. Né, acho que é importante, porque, de alguma forma, motiva o aluno, né, traz o aluno para mais próximo, tá? E a partir daí a gente pode gerar um ambiente de aprendizagem tal qual o aluno, né, atinja aquilo que a gente almeja, que é a aprendizagem. E que vocês tenham liberdade criativa. Nós colocamos uma possibilidade. A partir da leitura, você vai conseguir ser capaz de reproduzir esta possibilidade. Mas eu tenho certeza que, com toda a perspicácia que você tem, você professor, você aluno das licenciaturas, né, pode criar em cima desse material que a gente está propondo. Tá? E eu acho que é justamente essa liberdade criativa que faz com que o ensino de física caminhe para frente. Então, eu desejo a todos vocês uma boa leitura e muita liberdade criativa. Um abraço.